Olá, Central111.com. Eu sou Raquel Ribeiro e hoje o nosso Foco Central está muito especial. Eu estou com o Cláudio Tovar e ele vai falar um pouquinho da peça Diário de um Louco e da experiência dele. Cláudio, obrigada por nos receber. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Que isso, são 40 anos de teatro, né? Você está comemorando agora, então 2009 está super especial para você. Com certeza, com essa peça, com esse monólogo, eu nunca tinha feito um monólogo, então foi um desafio bacana e festejando bacana também, legal, né? Esses 40 anos bem vividos aí de teatro. O monólogo é um risco para todo ator, né? Mas todo mundo tem vontade de fazer. O ator que quer seguir, quer mostrar o talento, fala assim, tem uma hora que ele fala, eu vou fazer um monólogo. Como você escolheu o Gogol? Eu acho que eu fui escolhido por esse texto, porque eu estava saindo de um momento muito difícil da minha vida e teve uma hora que eu falei assim, meu Deus, eu tô tão louco, o que eu faço? Aí uma vozinha me respondeu, acho que foi Deus mesmo, falou assim, já que você tá louco, aproveita e faz o diálogo de um louco. Perfeito. Aí eu entrei nessa trip, eu já comecei logo a bolar como seria, que eu trabalharia em cima do Bispo do Rosário, que foi um artista louco, né, que produziu um trabalho maravilhoso, do qual eu sou fã incondicional, que me influenciou muito, então também seria uma maneira de eu homenagear esse artista maravilhoso que é o Bispo. Já comecei a bolar como seriam esses personagens, esses bonecos, ou seja, seria um monólogo onde eu não ficaria tão sozinho. Eu teria os personagens com os quais eu falo ou que eu me refiro, eu estaria contracenando com eles através de bonecos que eu faria com essa sucata, esse material todo que estaria na minha cela, como o Bispo do Rosário tinha na cela dele, uma série de coisas e elementos e coisas que ele juntava, fazia obras de arte maravilhosas, bordava, fazia coisas incríveis, né? Então veio tudo de uma vez só, então de maneira que eu acho que eu fui meio que escolhido por esse texto, pela situação que eu estava, não sei, a necessidade que eu estava de fazer alguma coisa assim no palco. Veio um monólogo. Por que um monólogo? Porque só dependeria de mim. Na mesma hora eu pensei, é o que eu preciso. Eu preciso só de um diretor que me ajude. Porque eu quero fazer alguma coisa e não quero depender de nada, de ninguém, não quero saber de Lei Rouanet, que eu tenho horror dessa Lei Rouanet, uma coisa que só me atrapalha a vida, eu nunca tive patrocínio, então eu falei, não quero Lei Rouanet. É muito difícil, né? É muito complicado, é uma coisa surrealista, a quantidade de coisas que você tem que prever, eu acho que é. Você tem que prever milhões de coisas na sua vida e dar satisfações de coisas que você não... Mensurar aquelas coisas. É impossível, acho uma chatice. Mas não tem outra só tem essa e tem se feito coisas maravilhosas através dessa lei. Então, bendita lei também, né? Maldita lei. Então, eu digo, não preciso dessa lei, não preciso de fazer projeto de coisa nenhuma, eu simplesmente vou sair fazendo, como toda a vida eu fiz. Minha vida sempre foi feita de trabalhos que eu mesmo produzi, desde que eu comecei, lá se vão 40 anos atrás. E aí sim fui fazendo. O Alexandre Bordalo, que é meu diretor, me deu todo o apoio. Ele falou, tô nessa contigo, só precisava dele mesmo. Porque cenário, figurino e todo o resto eu faria. O Cláudio, meu filho, me ajudou na parte musical, ou seja, estava em casa, tudo. E eu só precisei desse diretor que me deu o suporte para entender toda essa... Porque, na verdade, eu dei para ele a ideia, mas ele que foi desenvolvendo tudo e dizendo como que eu teria que agir com esses personagens. E a bagagem de interpretação é toda sua, né? Você foi conquistando durante esses 40 anos. Então, o texto pede isso e você conseguiu fazer isso no palco. Você prende atenção e os personagens que você está criando no palco, assim, é muito legal perceber como você tá bem no texto, né? Tá bem no palco. Que bom. É legal porque, assim, como a história pode ser confusa até, porque é um louco que está falando de coisas, né? Então, você com aqueles personagens que são criados em cena, você identifica melhor, né? Você identifica melhor o chefe de sessão, o diretor, a Sophie. Olha a Sophie, que linda que está a Sophie. Linda.
a Sophie, que é o grande amor da vida dele, né? Enfim, todas as coisas que vão sendo faladas, elas vão sendo ilustradas. Então, esse monólogo, ele não vai ficando tão cru, né? Ele não vai ficando só obrigando a imaginação das pessoas a funcionar. Não, ele se ilustra. Até porque você tinha essa opção, né? De fazer, chegar e narrar a história. Poderia ser também uma coisa mais seca, né? O que eu acho interessante desse monólogo, assim, não querendo diminuir nenhuma das versões que aconteceram, é porque eu vi muita coisa no YouTube e eu vi que em todos os lugares do mundo ele é feito de uma forma muito cabeça, né? E muito até fechada, um pouco deprimente. E nesse caso aqui aconteceu de não ser. Esse louco é um louco bem alegre, né? Eu acho bem é um louco engraçado, né? A gente procurou tirar da loucura, porque o que norteou a nossa direção foi a seguinte frase: quem era louco? Van Gogh ou o resto? Né? Então a gente procurou tirar da loucura a coisa mais criativa possível, né? E esse louco acabou ficando um louco mais leve, menos pesado, menos encucado, menos doente e tal. Ele é louco, mas ele tem um lado dele que é engraçado e que é leve, tem um lado de criança nele que faz ele ficar mais... O lado da criação, né? Os personagens, ele tá dando vida ali na loucura dele. Tem uma coisa, os bonecos também são engraçados, né? Eles têm uma personalidade engraçada. Então, quer dizer, tudo isso fez com que as pessoas riem, né? O público ri. Não é uma comédia, É assim, é um drama, é o louco, ele tá contando. É uma história... É drama. E assim, o Gogol, ele é um dos ícones do realismo russo. Então você fica assim, realismo? Quem é que tá imaginando que o cara vem com uma interpretação que leva para um lado mais leve, né? Mais onírico, né? Uma coisa assim E não deixa de falar das coisas, do sofrimento dele, né? Você no final percebe que ele foi abandonado desde cedo, né? Ele se diz um órfão, ele pede ajuda à mãe, diz: mãe, toma conta do seu filho doente. É a única hora que ele percebe realmente a doença dele e que ele pede socorro à mãe, porque o tempo todo ele vai falando só grandezas, né? Do quanto ele é maravilhoso, do quanto ele é isso e aquilo, que ele é nobre, que ele é um funcionário nobre, ele se apaixona pela filha do diretor, depois ele é o rei da Espanha e tal, não sei o que lá. E tem um momento na vida dele que ele está tão desesperado, ele já apanhou tanto no hospício, que ele fala: mãe, toma conta desse seu pobre filho órfão. E chora e pede socorro à mãe, né? Mas imediatamente ele já descobre uma outra coisa e ele já sai para um outro delírio que provavelmente dará em outro surto, né?